Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 2 de janeiro de 2020. Berlim, cidade sem religião. Clarissa Neira é jornalista da DW Brasil e escreveu que mais de 60% dos moradores de Berlim são ateus. Cristãos são o segundo maior grupo, seguidos de muçulmanos e judeus. Mesmo sem religião, capital alemã é uma cidade solidária e que respeita as diferenças. Muitos costumam achar que o número de muçulmanos na Alemanha é bem maior do que ele realmente é. Dados divulgados neste ano traçaram um panorama das religiões em Berlim e revelaram que a grande maioria da população aqui é ateia. Mais de 60% dos moradores da cidade não seguem qualquer religião. Os cristãos são o segundo maior grupo, com 26%. Atualmente, cerca de 576 mil berlinenses são luteranos e mais de 330 mil católicos. Somente depois vêm os muçulmanos, com aproximadamente 10%, um número um pouco maior do que a média nacional, que é de 6,2%. Os judeus são o menor grupo religioso, com cerca de 9,5 mil pessoas em Berlim, aproximadamente 0,25% da população. As religiões cristãs são as que mais têm perdido fiéis ao longo das últimas décadas. Estima-se que há 50 anos o número de cristãos era o dobro dos atuais 970 mil. Diante dessa redução da comunidade, a estrutura existente acabou se tornando grande demais. Assim, igrejas têm sido fechadas, e algumas foram até demolidas. Mas apesar do número de ateus ser grande, o que poderia levar alguns a pensar que a cidade é extremamente egoísta e individualista, Berlim é uma cidade solidária e que preza o respeito a todos os próximos, não somente aos iguais. Esse espírito pode ser percebido, por exemplo, num ato contra a intolerância e por uma sociedade livre e aberta, que ocorreu em outubro do ano passado e reuniu 240 mil pessoas, ou na disposição da capital Alemanha a ajudar refugiados no auge da crise migratória em 2015. São raros amigos e conhecidos que fiz aqui que frequentam a igreja. A grande maioria é ateu, mas posso dizer que eles seguem muito mais os princípios cristãos do que católicos evangélicos praticantes que conheci no Brasil. Ter uma religião não significa automaticamente amar, respeitar e compreender o próximo como Jesus pregou. Algumas vezes aqueles que mais frequentam a missa ou o culto são os que mais excluem e disparam o ódio contra aqueles que são diferentes de padrões tradicionais impostos por sociedades conservadoras. Para mim, isso mostra que respeito, solidariedade e tolerância são valores que se aprendem em casa. O que está acontecendo em Berlim, já foi previsto pelo codificador do Espiritismo Allan Kardec no Livro dos Espíritos, pergunta 798. O Espiritismo se tornará crença comum, ou ficará sendo partilhado, como crença, apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse, do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Comentário de Allan Kardec: as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito.
De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas, durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. O espírito Miramês esclarece essa questão no livro Filosofia Espírita volume 16, psicografado por João Nunes Maia. O progresso, como uma lei natural em todos os mundos, se encontra intimamente ligado à doutrina dos espíritos. O espiritismo nada mais é do que uma feição divina do progresso, a trazer para a humanidade o segredo da vida e a própria felicidade. Convém que todas as criaturas da Terra, principalmente as que começam a acordar do sono da ignorância, observem as leis naturais e vejam que o espiritismo reflete perfeitamente o cristianismo, desdobrando conhecimentos e trazendo para os povos o consolo e a instrução, forças essas que libertam todas as criaturas das paixões inferiores. A doutrina dos espíritos certamente que se tornará crença comum de todos os povos, por refletir com realismo e perfeição os mesmos preceitos de Jesus. Ainda mais, o seu progresso é mais rápido do que foi o cristianismo, por ter vindo em época diferente, onde a própria ciência o ajuda pelas suas descobertas. Ela terá que sustentar muitas lutas, pois será injuriada, distorcida e perseguida, por vezes até por alguns dos seus profitentes, que desconhecem a caridade e o amor. Porém, ela vencerá todos eles, porque se encontra assentada na lei natural do amor. O espiritismo espalha por toda parte a fraternidade. Mesmo que toda a humanidade queira deturpar essa doutrina de luz, não o conseguirá, porque ela não é dos homens, é acionada pelos agentes de Deus, e é por ordem dele que ela serve de ar espiritual para que se lhe respire. É o ar moral, que igualmente inspira a ciência, para que a fé não seja prejudicada. O espiritismo também obedece ao tempo para devida maturação, e foi o que aconteceu. Enquanto o cristianismo gastou quase 2000 anos para percorrer o mundo, a doutrina dos espíritos, revivendo Jesus, faz essa viagem em menos de 200 anos, usando os meios que a própria ciência, na força do progresso, mostra ao mundo. O primeiro, como diz o livro dos Espíritos, precisou primeiro destruir, enquanto o segundo, só edificar. As perseguições, no princípio, foram muitas, e Jesus havia predito, anotado por João, no capítulo 16, versículo 3: isto farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. As perseguições à doutrina espírita existem porque os contraditores desconhecem os seus objetivos, que vêm pela força do amor ajudar a eles mesmos. Ela tem a força de levantar da terra as velhas religiões, que perderam o fio que as ligava ao mundo espiritual e, pelo processo da mediunidade educada com Jesus, elas voltarão a rejuvenescer, dando aos seus seguidores novas vidas e nova fé nas promessas do Senhor, à luz dos conceitos do Espiritismo, que é força viva, na vivência humana. Jesus sempre foi ofendido, mas a sua posição não é de se ofender. Quem revidava os insultos em seu nome, estava em situação pior que os detratores, porque os primeiros não conheciam a verdade, enquanto os segundos sabiam da força do perdão, quando a caridade e o amor servem de instrumento para acender a luz da fraternidade.
Abracemos o progresso, mas usemos a razão para saber de onde ele vem, se Jesus está verdadeiramente orientando. Lembremos-nos de que o Mestre está sempre com Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.